Exercício número 5. Nós temos aqui o seguinte: em um quarto totalmente escuro, há uma gaveta com 3 pares de meias brancas e 4 pares de meias pretas. Devido à escuridão, é impossível ver a cor das meias. Quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza de que, entre as meias retiradas, haja pelo menos um par de meias pretas? Então veja lá, aqui estão as alternativas de resposta. Vamos pensar aqui. O que o exercício está pedindo? Ele está perguntando aqui quantas meias devem ser retiradas. Então nós estamos num quarto totalmente escuro. Lá tem uma gaveta, a gente não consegue enxergar, mas sabe que dentro dessa gaveta tem meias pretas e meias brancas. Ele diz que tem 3 pares de meias brancas e 4 pares de meias pretas. Esse é o total de meias que existem lá dentro. Devido à escuridão, é impossível verificar a cor. Agora, para que ele tenha certeza que retirou pelo menos um par de meia preta, né, quantas meias devem ser retiradas? Vamos analisar essa questão. Então, está aqui o enunciado, é aquilo que eu trabalhei desde o início. Se eu não sei o que pergunta, eu não sei o que eu vou responder. Então, eu tenho que saber a pergunta. Quantas meias devem ser retiradas? Primeiro, vamos analisar quantas meias tem dentro dessa gaveta. Quantas meias tem? Se tem 3 pares de brancas e 4 pares de pretas, quantas meias existem? Veja bem, ele falou 3 pares. Aí a gente sabe que cada par é um conjunto de 2 elementos. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 6 meias brancas e 8 meias pretas. Daqui, eu já consigo dar a resposta com muita tranquilidade. Veja bem, a pergunta é: quantas meias devem ser retiradas para que haja pelo menos um par de meias pretas? Galera, se ele tiver sorte, 2 meias já saem as meias pretas. Ah, tirou 2 meias, pegou 2 pretas. Tudo bem, é uma possibilidade, mas eu posso dizer que isso é uma certeza absoluta, que ele vai conseguir pegar 2 pretas de cara? Não posso. Ele pode pegar 2 brancas, ou pode pegar uma preta e uma branca. Então eu não posso. Professor, mas e se ele retirar 4 meias? Ah, vai sair 2 pretas. Por que vai sair 2? Pode ser que sim, pode ser que não. O que vai garantir que ele retire pelo menos 2 meias pretas? O que vai ser uma certeza absoluta que não tem como negar? Veja bem, quantas meias brancas existem? 6 meias brancas. Ele tem 6 meias brancas. Ele quer retirar um par de meias pretas. Um par é quantas, gente? São 2. 2 meias pretas. Então, qual que é o mínimo que ele vai ter que retirar? Se ele retirar 6... ainda não dá a certeza, porque pode sair as 6 brancas. Ele levou azar. Todas as 6 meias que ele pegou são brancas. Mas se ele retirar 2 meias a mais 2, obrigatoriamente vai ter que sair 2 pretas. Por quê, professor? Porque só tem 6 brancas. Só tem 6 brancas. Então, se ele retirar 2 a mais, 2 dessas meias vai ter que ser preta. Então, qual que é o mínimo que ele vai ter que retirar? 8 meias. Resposta letra A. Captaram aí? Então, o segredo disso daqui é nós identificarmos, transformarmos de par para valor unitário. Então, 3 pares representa 6 meias. 4 pares representa 8 meias. Como ele disse, quantas meias devem ser retiradas para que haja pelo menos um par de meia preta? Isso aí ele está perguntando uma certeza absoluta. Qual que é o mínimo que tem que ser retirado para que ele tenha certeza que 2 são pretas? O mínimo vai ser 8. Por quê, professor? Porque eu sei que 6 são brancas. Se eu tirar só 6, pode ser que não saia nenhuma preta, saia todas brancas. Agora, se eu tirar 8, estou tirando 2 a mais. Obrigatoriamente, 2 serão pretas, porque só existe 6 brancas.
Então 8 é o mínimo que ele tem que retirar para que tenha essa certeza. Beleza? Então aí a resposta, letra A. Vamos para mais um exercício aqui. Esse exercício 6, ele tem mais ou menos uma semelhança com o exercício 2 que nós fizemos lá dos homens e das mulheres que estavam na sala. É um raciocínio bem parecido com aquilo lá, ok? Nós temos aqui o seguinte: em um bosque há 180 árvores, sabe-se que cada árvore tem pelo menos 30 folhas e que nenhuma árvore tem mais de 200 folhas. Eu quero abrir um parênteses aqui até por essa questão que aconteceu aí, dessa semelhança do exercício. A Sesgan Rio tem muito disso. Não que ela repete os exercícios, mas ela trabalha a mesma linha de raciocínio. Se vocês prestarem bem atenção nesse exercício e voltar lá no exercício 2 e fazer a comparação, você vai verificar que a linha de raciocínio é a mesma. O enunciado, a contextualização é diferente, mas a linha de raciocínio é a mesma, ok? A Sesgan Rio tem muito disso. Por isso que se você entender bem essa aula de hoje aqui, você vai arrebentar na prova, porque é bem provável que caia alguma coisa semelhante, parecida com isso. Não exatamente o mesmo exercício, mas algo que exige a mesma linha de raciocínio. Por isso que é importante entender a essência do pensar aqui, beleza? Vem comigo. Então ele diz que tem um bosque com 180 árvores, que as árvores têm no mínimo 30 e no máximo 200 folhas. Aí o que ele quer que conclua? Tem uma série de alternativas aqui. Vamos partir do mesmo princípio, analisar cada uma delas individualmente, para ver qual delas vai ser a resposta correta. Ele pergunta aqui primeiro: existe pelo menos uma árvore com 200 folhas? Letra B: o número médio de folhas por árvore é 115? Existe alguma árvore com 115 folhas? Existem pelo menos 2 árvores com o mesmo número de folhas? O número total de folhas é certamente maior que 6.000? Então veja bem. Partindo do seguinte raciocínio, que ela tem no mínimo 30 e no máximo 200, ele disse aqui, cada árvore tem pelo menos 30 folhas e que nenhuma árvore tem mais de 200. Então, galera, nós estamos localizados entre 30 e 200. Entre 30 e 200. Se a gente observar entre 30 e 200, vai existir quantas possibilidades aqui? 170 possibilidades. Se eu atribuir uma quantidade de folha para cada árvore do bosque, que são 180. Primeira árvore tem 30 folhas. Segunda árvore tem 31. Terceira árvore tem 32. Terceira árvore 30. E assim vai indo. O que vai acontecer quando eu chegar aqui no 200? Eu vou estar ainda na árvore de número 170. Ainda vai existir mais 10 árvores pela frente. Então o que vai acontecer? Vou voltar aqui agora na questão, ó. Existe pelo menos uma árvore com 200 folhas? Eu não posso fazer essa afirmativa. Eu não posso afirmar isso. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Pode ser que nenhuma tenha 200 folhas. Ele não disse que tem. Ele disse aqui simplesmente que nenhuma árvore tem mais de 200. Mas não quer dizer que tem 200. Tá? O número médio de folhas por árvore é 115. Não tem como eu fazer esse cálculo. Para que eu encontre um valor médio, eu teria que saber a quantidade de folhas de cada árvore, somar e dividir por 180 para poder expressar isso. Como eu não sei a quantidade de folhas de cada árvore, eu não posso. É muita irresponsabilidade eu fazer uma afirmativa dessa. Existe alguma árvore com 115? Eu também não posso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é uma possibilidade. Eu não posso considerar isso como uma verdade. Porque aqui ele está pedindo para que a gente conclua. E concluir é passar uma verdade absoluta. Ok? A letra E, o número total de folhas é certamente maior que 6.000? Também não posso dizer isso. Se todas as folhas aqui, se todas as árvores tiverem aqui 30 folhas,
Vai dar 5.400. Não vai dar 6.000. Então eu não posso. Ele não disse quantas folhas tem cada árvore. Então também é uma irresponsabilidade eu dar essa afirmação. Tá? Porque a gente pode partir do pressuposto que todas as árvores têm a quantidade mínima de folhas. Agora, a letra D não tem escapativa. Existe pelo menos 2 árvores com o mesmo número de folhas. Por que a gente chegou nessa conclusão? Porque a gente sabe que de 30 a 200 nós temos aqui 170 possibilidades e a quantidade de árvores que foi indicada é 180. Então, obrigatoriamente, alguma árvore vai ter que repetir a mesma quantidade da outra. No mínimo, pelo menos 1, 2 árvores terão a mesma quantidade de folhas. No mínimo. Por isso, a resposta correta é a letra D. Ok? Observe que foi o mesmo raciocínio que nós tivemos lá no exercício 2. Se você voltar aí o vídeo, voltar lá no exercício 2, você vai ver que foi a mesma análise que nós fizemos. Isso são coisas da SESGRAN Rio. Tá? Mesmo exercício. Me parece que esse aqui caiu num concurso diferente, caiu num concurso do IBGE, mas aquele outro caiu no concurso do Banco do Brasil. Observe que ele usou exercícios de raciocínio lógico matemático semelhantes, mas em concursos diferentes. Ok? Vamos aí para o próximo. Exercício 7. Isso é bem legal. Denomina-se quadrado mágico aquele em que a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma, sendo a figura acima um quadrado mágico, o valor da soma A mais B mais C é. Então veja bem, está aqui o quadrado mágico, é a figura que ele deu. E ele quer que a gente dê a soma dos valores de A, de B e de C. Obviamente, para que a gente possa dar essa resposta, eu preciso saber quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. Ok? E aí ver qual dessas alternativas condiz com essa soma. Então vamos fazer a análise aí. Nós temos aqui o seguinte. Ele disse que o que é o quadrado mágico, ele deu o conceito do quadrado mágico. Ele falou que se nós somarmos tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal, dá sempre a mesma resposta. Por isso que é chamado de quadrado mágico. Então observe aqui o seguinte, aqui ele deu 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Não é 9? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Beleza. Então vamos lá. 9 mais 14, 23. 23 mais 7, 30. Então, a soma dessa linha é 30. Vamos verificar a diagonal. Olha só. 9 com 10, 19. 19 com 11, 30 também. A soma da diagonal deu 30 também. Por isso que é quadrado mágico. Então, eu sei que a soma da horizontal, da vertical, da diagonal tem que dar sempre 30. Portanto, somando 7 mais B mais 11, tem que dar quanto? 30. Então vamos lá, 7 mais 11 é 18. É 18. Para 30 está faltando quanto? Está faltando 12. Isso quer dizer que o B vale 12. Porque essa soma tem que dar 30. Eu tenho 7 e tenho 11, dá 18. Para 30 faltam 12, então o B vale 12. Outra coisa, aqui ó, para o C, eu vou somar aqui. Eu sei que 13 mais C mais 11 tem que dar 30 também. Bom, 13 com 11 são 24. 13 com 11, 24. Para 30 está faltando quanto? 6. Quer dizer que o C vale quanto? Vale 6. Para achar o A, vou pegar aqui essa linha, essa coluna aqui. Eu sei que aqui é 9. 9 e aqui é 13. 9 mais 13, 22. Para 30, faltam 8. Isso quer dizer que o A vale 8. Pronto. Achei o valor de A. Achei o valor de B. E achei o valor de C. Portanto, 8 mais 12 mais 6. 8 com 12 é 20. 20 com 6, 26. Então, a soma de A mais B mais C
de A mais B mais C vai ser 26. Aqui, ó, letra A. Beleza? Então vamos aí agora para mais um exercício. Exercício número 8. Em uma caixa há 2 bolas azuis, 3 bolas amarelas e 4 bolas pretas. Serão retiradas N bolas dessa caixa simultaneamente e de forma totalmente aleatória. O menor valor inteiro positivo de N para que se possa garantir que haverá bolas de todas as cores é. Aí nós temos aqui as alternativas. Veja bem, mais uma vez, um exercício da Sesgran Rio, tá? Semelhante, com a mesma linha de raciocínio. Agora nós fizemos de pares de meia. Agora ele trocou, contextualizou diferente. Agora ele colocou bolas. No outro, falou-se de meias. Prestem atenção, prezado concurseiro, como que eles são semelhantes na linha de raciocínio. Então, aquele mesmo raciocínio que nós tivemos quando estávamos falando de meias, nós vamos ter agora quando a gente está falando das bolas. Nós temos uma caixa. Nós temos uma caixa com 2 bolas azuis. Duas azuis. Nós temos 3 bolas amarelas e temos 4 bolas pretas. A pergunta é: o menor valor inteiro positivo de N para que se possa garantir que haverá bolas de todas as cores é. Observem que ele fez uma retirada simultânea. Simultânea quer dizer ao mesmo tempo. Então a pergunta é: quantas bolas ele pode retirar ao mesmo tempo, de tal forma que garanta que vai ter pelo menos uma bola de cada cor? Pelo menos uma bola de cada cor. Qual é o mínimo que ele tem que retirar para ter essa certeza? Bom, gente, vamos lá. Se ele retirar, como nós temos 3 cores, azul, amarelo e preto, se ele retirar 3 bolas, ele não vai ter essa certeza. Por quê? Porque pode ser que as 3 sejam amarelas, pode ser que elas sejam pretas, pode ser que elas sejam um pouco amarela e um pouco azul, mas não saem as 3 cores. Então existe a possibilidade de não sair as 3 cores. Como aqui ele quer que garanta, o garantir é uma verdade absoluta. Eu sei que se retirar X bola, vai sair uma de cada cor. Não tem como falhar. Então vamos lá. E o mínimo, né? O menor valor. É claro, tirou todas. Aí ele quer o menor valor. Então vamos lá. Se for 4 bolas, vai ser possível? 4 bolas também não vai ser possível. Porque pode calhar das 4 ser preta. E não sair nenhuma outra cor. Então também não funciona. E se for 5 bolas? Também não é possível. Por quê? Porque pode sair 4 pretas e uma azul. E aí não saiu todas as cores. E se for 6 bolas? Também não há possibilidade. Porque pode sair 4 pretas e 2 azuis. Pode sair 4 pretas e 2 amarelas e não sair nenhuma azul. Então não há. 6 não é essa possibilidade. Se for 7... também não. Por quê? Porque pode sair 4 pretas e 3 amarelas e não sair nenhuma azul. Há essa possibilidade. Por quê? Porque tem 3 amarelas e 4 pretas. Agora, e se for 8 bolas, professor? Ah, se for 8 é diferente. Porque mesmo que saia 4 pretas e 3 amarelas, deu 7. Então, obrigatoriamente, para completar a 8ª bola, vai ter que sair uma azul. Então, qual que é o menor valor inteiro para que a gente tenha a certeza absoluta que saiu todas as bolas? O menor valor é o 8. Ok? Vamos para mais um. No mesmo dia,
uma mercadoria foi comprada por R$70, vendida por 80. Comprada por 70 e vendida por 80. Depois recomprada por 90 e finalmente vendida por 100. No final dessa sequência de compras e vendas, o dono dessa mercadoria teve um lucro de R$10, teve um prejuízo de R$10, teve um prejuízo de R$20, teve um lucro de R$20, não teve lucro nem prejuízo. Vamos lá analisando essa questão. Veja bem aí, prezado concurseiro. É uma questão que às vezes o aluno se confunde por essa palavrinha aqui, ó, recomprada. Isso aqui causa uma confusão tremenda no aluno. Mas olha como esse exercício é muito básico. Olha o conhecimento que a gente tem que ter. Espera aí, o que é lucro? A gente tem que partir disso, a gente vai lá na matemática financeira buscar isso daí, tá? O que é lucro? Lucro é quando eu vendo algo com um valor maior do que eu paguei. O que é prejuízo? Quando eu vendo algo com um valor menor do que eu paguei. Ou seja, lucro, preço de venda maior que o preço de compra. Prejuízo, preço de venda menor que o preço de compra. Então são conceitos que têm que estar fundamentado na sua cabeça, concurseiro. Você tem que saber isso. O que é um lucro e o que é um prejuízo. Beleza. Pergunto aos senhores. Esqueça essa segunda parte. Vamos analisar só a primeira. Ele não comprou por R$70? Preço de compra, 70. Vendeu por quanto? Preço de venda, 80. Pergunto aos senhores, se ele comprou por 70, vendeu por 80, ele perdeu ou ganhou? Obviamente que ganhou. E ganhou quanto? A diferença. Então ele teve um lucro de quanto? 10. Que é a diferença disso daqui. A diferença. O lucro é preço de venda menos preço de compra. Então ele teve um lucro de R$10. E aí alguns alunos acabaram errando essa questão no concurso, porque achou que essa recompra, ele teve que tirar mais dinheiro, que esse lucro aqui ele passou a não ter mais, e causou uma confusão tremenda. O ideal aqui é nós fazermos análises individuais. Isso aqui é uma negociação. Comprou, vendeu. É uma negociação. Isso aqui é outra negociação. E nós não podemos misturá-las. O que nós podemos fazer é verificar o que aconteceu em cada processo de negociação. Ele pode ganhar num e perder no outro. E aí depois eu faço a compensação. Se no final ele ganhou ou perdeu. É assim que nós procedemos. Não tem que misturar o primeiro negócio com o segundo. Eu já sei que no primeiro ele teve lucro de 10. Ponto final, acabou. Agora vamos analisar o segundo. Por quanto que ele comprou? Por R$90. Por quanto que ele vendeu? Preço de venda. Por R$100. Cara, se ele comprou por 90 e vendeu por 100, ele teve lucro ou prejuízo? Obviamente que foi lucro, a venda é maior que a compra. Lucrou quanto? Lucrou 10. Está aqui, ó, lucrou R$10. Ah, professor, mas ele vendeu e depois recomprou mais caro do que ele... Esquece isso. O mal do aluno é querer fundir as negociações. Você não pode fazer isso. Uma negociação é uma, outra é outra. Então você analisa a primeira negociação individualmente, verifica o que aconteceu, teve lucro. Depois verifica a segunda negociação. Se teve lucro também, é só somar os lucros, você vai saber o lucro total. Se teve lucro numa e prejuízo noutra, depois você faz a diferença para ver quem é maior. Quem for maior vai indicar se é lucro ou prejuízo. Beleza? Bom, então, como ele lucrou na primeira 10 e lucrou 10 na segunda, o que a gente conclui com isso? Que ele teve um lucro de R$20. Portanto, resposta correta, letra D. Beleza? Vamos lá para mais um. Exercício número 10. Gabriel quebrou o seu cofrinho e dentro dele havia apenas moedas de 1
5, 10 e 25 centavos de real. As quantidades dessas moedas estão representadas no gráfico de barras apresentado a seguir. Está aqui o gráfico de barras. O valor total em reais que havia no cofrinho era, e aqui as alternativas de resposta. Bom, esse é um exercício básico que exige simplesmente uma interpretação gráfica. Na nossa aula de estatística, a primeira aula de estatística que nós demos, nós falamos sobre representação gráfica e como que a gente faz essa interpretação. Então, você pode até voltar lá, dar uma olhadinha e rever como que faz a interpretação gráfica. Nós temos aqui um gráfico em colunas, ok? Vamos fazer a análise dele. Veja bem. Então, aqui são moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos. Aqui, ó, representado moedas de 1 centavo, de 5, de 10 e de 25. Aí a gente faz a leitura das seguintes formas. Quantas moedas de 5 nós temos? Ó? 6 moedas. Quantas moedas de 1 nós temos? 10 moedas. De 1 está bem claro. Quantas moedas de 10 centavos nós temos? Ó, se a gente transferir isso aqui para cá, ó, nós vamos estar entre o 8 e o 10. Então, 9. 25, a mesma coisa. Se eu transferir ele para cá, nós vamos estar entre o 4 e o 6. Portanto, 5 moedas. Ok? Esse, eu tenho que puxar a representação para mim ver na escala aqui a quantidade. Então, eu cheguei à conclusão que ele tem 10 moedas de 1 centavo. Ele tem 6 moedas de 5 centavos. Ele tem 9 moedas de 10 centavos. E tem 5 moedas de 25 centavos. Bom, para que a gente descubra quanto que ele tem no cofrinho, nós vamos ter que efetuar esse produto e a soma. Olha aí, qual é o conhecimento algébrico que está sendo exigido aqui? Adição e multiplicação. Volto a frisar aquilo que a gente falou no início. Não precisa preocupar com grandes conhecimentos. No concurso, a grande maioria dos exercícios exige duas coisas: conhecimento das operações básicas e pensar. Então, se você tem a visão, consegue pensar e interpretar isso, o que vai exigir aqui agora é uma multiplicação. Quanto que é 10 vezes 1? 10. 10 centavos. Depois, 6 vezes 5, 30. 30 centavos. 9 vezes 10, 90. 90 centavos. 5 vezes 25 vai dar 125. 125 centavos é a mesma coisa que R$1,25. A gente sabe que R$1 é 100 centavos. Isso é um conhecimento importante. Cada R$1 equivale a 100 centavos. Beleza. Fazendo essa soma, nós vamos encontrar aqui 5, 1, 3, 4, 4 com 9, 13, 13 com 2, 5, 15, vai 1, 255. 255 centavos é R$2,55. Só dividir por 100, porque a cada 100 nós temos R$1. Então vai ter R$2,55. Resposta correta, letra E. Beleza? Básico, simples, e muita gente se enrolou, não conseguiu resolver essa questão, porque não conseguiu visualizar primeiro essa representação, essa interpretação gráfica. Alguns não sabem que 100 centavos é R$1. É complicado, parece, professor, absurdo, mas tem muita gente que não sabe isso, e aí acaba errando com facilidade um exercício desse aí que caiu de canja aí para todo mundo. Beleza? Vamos para mais um aqui. Olha só esse exercício. Também é um exercício que não vai exigir cálculos, mas vai exigir pensar. Simplesmente isso. Simplesmente pensar. Vamos para a leitura. Ó.
Dario, Pelé, Puskás e Zico foram famosos artilheiros da história do futebol mundial por terem marcado muitos gols. Beleza. Até aí só fez uma referência. Um deles marcou 926 gols. Outro marcou 799. Houve ainda um entre eles que marcou 1.176 gols. Sabe-se que, veja bem, ele já deu uma sequência de informações, ele deu 3 informações referentes à quantidade de gols. Não disse quem fez, mas disse que tem 3 informações. Além dessas, ele deu mais essas outras informações. Ele disse que Dario fez menos do que 1.000 gols. O que a gente entende? Menos de 1.000. 1.176, Dario está incluso aqui? Obviamente que não. Porque 1.176 é mais de 1.000. Então, esse 1.176, houve ainda um entre eles, não é Dario. Eu sei que não é por causa dessa informação. Bom, Pelé é o maior artilheiro da história do futebol com 1.280 gols. Observe que 1.280 não foi citado aqui. Como ele citou 4 pessoas... Dario, Pelé, Puskás e Zico, e aqui ele já tinha dado 3 informações. Obviamente essas 3 informações é de Zico, de Puskás ou de Dario. De Pelé não é, porque ele já disse que Pelé fez 1.280. Ok? Bom, e outra informação que nós temos. Zico fez menos gols do que Dario. Agora vamos ver a pergunta. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que... Agora nós temos uma série de alternativas para a gente verificar qual delas é correta. Primeiro, Zico fez mais de 1.000 gols? Primeira alternativa. O que ele disse aqui? Zico fez menos gols do que Dario. E ele disse que Dario fez menos que 1.000 gols. Isso quer dizer que Zico fez quanto? Menos de 1.000 também, porque ele fez menos que Dario e Dario fez menos que 1.000. Então, letra A está descartada. Letra B. Zico fez mais gols do que Dario. Isso aqui já está descartado de cara. Por quê? Porque ele está dizendo que Zico fez menos gols. Tá? Isso é uma certeza. Ele falou, sabe-se que é uma informação verdadeira. Então, letra B já está descartada. Zico fez mais gols do que Puskás. Também não vai ser verdade. Por quê? Porque Zico fez menos que Dario. E Dario fez menos que 1.000. Portanto, Zico fez menos que 1.000. Nas alternativas de resposta, nós só temos essas 3. Então, obviamente, como Dario e Zico fez menos de 1.000, Puskás fez 1.176. Então, Zico não fez mais que Puskás. Letra D. Dario fez 926 gols, que é a resposta correta. Daqui a gente volta nela. Vamos para a letra E. Dario fez mais gols do que Puskás. Também não é verdade, tá? Porque ele diz que Dario fez menos de 1.000 gols, tá? E Zico fez menos que ele. E nós só temos 2 valores aqui menor que 1.000. O 926 e o 799. Então, Dario deveria ter feito um desses 2. Mas como Zico fez menos que ele, então Zico fez 799, que é menor que 926. E Dario fez 926. Portanto, resposta correta, letra D. Dario fez 926 gols. Observem aí, qual foi o cálculo matemático que nós fizemos aqui? Nada. Foi só uma interpretação, só um raciocínio, só o pensar. Então, a Sesgran Rio, ela abusa nos exercícios desse ato de pensar. Então você, concurseiro, você vai ter que realmente desenvolver esse lado. Tem alguma dificuldade, tem que treinar. É o treino que vai fazer você ter a destreza de resolver com facilidade os exercícios. Ok? Vamos para mais um aqui. Em uma carpintaria, há mestres carpinteiros e aprendizes. Os mestres têm todos a mesma capacidade de trabalho. Os aprendizes também. Se 8 mestres, juntamente com 6 aprendizes, têm a mesma capacidade de produção de 6 mestres, juntamente com 10 aprendizes,
capacidade dos mestres sozinho corresponde a D. Então veja bem, nós temos aqui uma carpintaria. E nessa carpintaria tem mestres, carpinteiros e tem os aprendizes, ok? O exercício está fazendo uma relação da quantidade de mestres com a quantidade de aprendizes. E a pergunta final é: um mestre corresponde a quantos aprendizes? Essa é a pergunta ali. Olha só, a capacidade de um dos mestres sozinho corresponde a D. Observe que todas as alternativas, todas elas, é referente à quantidade de aprendizes. Então, para que a gente faça essa correlação, nós vamos ter que montar uma equaçãozinha envolvendo isso. Observem que ele disse que todos têm a mesma capacidade de produção. Isso quer dizer que um mestre produz o mesmo que outro mestre. Um aprendiz produz o mesmo que outro aprendiz. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a capacidade de um mestre é X. E a capacidade do aprendiz, mestre é X e o aprendiz Y, ok? Então eu vou representar mestre por X e vou representar o aprendiz por Y. Chamei um de X, outro de Y. Pode ser A, B, você chama do jeito que você quiser. Pode ser qualquer letra. O que o exercício disse? Ele disse que 8 mestres, juntamente com 6 aprendizes, então 8 mestres, juntamente quer dizer mais 6, 8 mais 6, estão juntos, tem a mesma capacidade de produção. O que quer dizer isso? Produz o mesmo resultado, é igual. É igual a quem? A 6 mestres, juntamente com 10 aprendizes. Então, matematicamente, como que eu posso representar isso? Olha só. Vamos lá. 8 mestres, 8x. Eu chamei o mestre de X. Juntamente quer dizer mais. 6 aprendizes. Então, 6y. Eu chamei o aprendiz de Y. Ok? Igual a quem? A 6 mestres juntamente com 10 aprendizes. Portanto, 6x mais 10y. Ok? 8 mestres mais 6 aprendizes é igual, produz a mesma coisa que 6 mestres mais 10 aprendizes. Ok? Agora é só desenvolver isso daqui e ver qual é a relação entre mestre e aprendiz. Do mesmo jeito que nós fizemos o primeiro exercício. Eu vou trazer tudo que tem a variável x para um lado e o que tem a variável y para o outro. Lembrando que quando eu troco de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal. Então vai ficar assim, ó, 8x. O c está positivo, vem para cá negativo. Igual a 10y. O c está positivo, vai para lá negativo. Aí eu tenho 8 tira 6, sobra quanto? 2. 10 tira 6, sobra quanto? 4. O 2 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então eu vou ter assim, ó, x igual a 4y dividido por 2. E quanto que é 4 dividido por 2? É 2. Então a gente chega à conclusão que x é igual a 2y. Qual é essa conclusão? Que um mestre equivale a 2 aprendizes. O que um mestre sozinho produz, precisa de 2 aprendizes para produzir a mesma coisa. Então a resposta correta, letra A. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Esses foram
os exercícios que nós preparamos aí com muito carinho para vocês que vão prestar o concurso do Banco do Brasil. São exercícios de véspera, tá? Revejam novamente essa aula, é muito interessante. Observe que nós tomamos o cuidado de detalhar o máximo possível, pensando principalmente em você que tem dificuldade. Eu sei que alguns que estão aí num grau mais avançado de conhecimento, talvez possa até ficar meio entediante, porque nós fomos um pouco mais pausado. Mas é que a gente sabe que a matemática ela tem uma certa dificuldade de assimilação. Então nós tínhamos que caminhar nesse passo, tá? Então, para você que tem mais dificuldade, reveja essa aula, reveja todos os passos, todos os detalhezinhos que nós colocamos para cada um desses exercícios. É bem provável que alguma coisa parecida, semelhante, no concurso do Banco do Brasil vai ser cobrado, ok? Então, para você aí, uma excelente prova, torcemos por vocês, acreditamos em vocês, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, fé em Deus. Peguem para valer nessa reta final ainda dá tempo da gente recuperar alguma coisinha e arrebentem nessa prova, ok? Um grande abraço para vocês, bom estudo, um beijo no coração e até uma próxima, galera. Valeu!